Ô, Papa, conta pra gente. Pedro, veremos como titular nesse jogo do Flamengo do fim de semana? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Felipe deu uma oportunidade pro Pedro, mas o que eu ouvi, a Raíza... Cara, Raíza, desculpa, minha cabeça tá a mil, né, com muitas coisas acontecendo. Você não tava no Ninho, né? Você não tava no Ninho agora, né? De novo, né? Não, tinha uma galera enorme, cara, muita gente foi lá cobrir essa semana. Teve uma apresentação sócio-torcedor e aí o Danilo estava lá, a gente conversou com o Runco, conversou com os fisioterapeutas, conheceu as estruturas todas, viu tudo o que acontece no Ninho. E aí eu fiquei conversando um tempo com o Runco, com a equipe médica, com fisioterapeutas e tudo mais. E não vou citar quem foi que me falou, mas uma pessoa me falou que a ideia é começar a dar cada vez mais minutagem ao Pedro. E a ideia é que ele não entre já, não sei se já nesse jogo com o Grêmio, então por isso que eu não posso cravar, entendeu, Raíza? Me falaram que a ideia é que ele comece algumas partidas, que ele tenha algumas partidas iniciando junto com o restante. E, óbvio, ele vai ter um controle... Quando ele começar o jogo, ele vai ter um controle, isso ele me falou, ele vai ter um controle de 60 minutos inicialmente, no máximo, entendeu? Jogar até os 15 do segundo tempo. Então, ele vai aumentando isso até ele poder jogar a partida inteira, mas a intenção é que ele comece jogando, não sei se já nessa partida contra o Grêmio. O que me passaram é isso, a intenção dele começar jogando já a partir dos próximos jogos. Então, ele já entrou, então não sei se já vai ser nesse jogo contra o Grêmio, mas volto a dizer... Falaram de novo para mim, não temos pressa para que ele jogue a partida inteira. A pressa nossa era que ele ficasse recuperado, que ele estivesse bem, que ele já pudesse atuar, mas com qualidade, sem forçar nada, sem antecipar nada, porque a intenção deles era o Super Mundial. Era ele estar pronto para o Super Mundial. Raíza. Não, é por aí, realmente, né? O plano de recuperação do Pedro passa por isso. O momento agora é de dar ritmo de jogo para ele. Claro que todo um cuidado para esse retorno. Acho temerário que ele comece jogando, por exemplo, contra o Grêmio. Ele já fez um número de minutos contra o Central Córdoba. Para ser o primeiro jogo, um número considerável. Aí o Flamengo tem uma viagem que desgasta também, enfim, eu acho que para começar jogando, o Flamengo deveria, neste momento, optar pelos jogos em casa e nessa forma gradativa, mas o departamento médico do Flamengo é super qualificado e se o Pedro começar como titular no jogo contra o Grêmio é porque eles entendem que é super seguro, né? Mas a gente já falou sobre esse retorno do Pedro, que é um retorno muito esperado e muito importante no momento em que o Flamengo precisa de letalidade, Ilan. Tem uma pressãozinha esse jogo, né, o Papa? Que o Flamengo vem dessa derrota inesperada, né? Uma derrota até certo ponto, muita gente considerou meio vergonhosa, né? Contra um time que não é um dos principais da Argentina. E é jogo fora contra o Grêmio, né, meu amigo? E se tem prioridade pelo brasileiro, vamos ganhar. Justificar a prioridade agora. Aí, Ainda tem essa. Você desgastou os que caras no segundo tempo. Então agora não é prioridade? Então, peraí. Então, se começaram a ganhar no brasileiro e também na Libertadores, aí, meu amigo, vai ter que provar o ponto dele. Tem que provar que fez o certo. Aí né? o caldo entorna. E a gente tem exclusivo pra falar aqui, mas você tem 2 superchats pra ler aí. É obrigação do Flamengo ganhar do Grêmio? Lá. É lá, né? Não é obrigação, porque o Grêmio tá jogando em casa e o Grêmio é um time fortíssimo. Mas a questão é, o Flamengo se colocou nessa obrigação. Concordo. Aí é o problema. Excelente O Flamengo análise. criou uma pressão desnecessária para ele próprio. Concordo. Tivesse se você ganho, olhar pro momento tivesse do ganho, né? Grêmio, Tá totalmente errado o que o Flamengo fez, tivesse cara. ganho no Central Córdoba, não teria criado essa pressão desnecessária para domingo. Você ia falar, olha... Meu seria amigo, se não tivesse se posicionado com relação ao negócio de metas e de prioridade, tem certas coisas que você não precisa soltar, você não precisa falar, cara. É melhor você deixar... Tem certos... Bom, mas aí ele ia Meu poupar amigo, 3, a gente ia Você coloca saber. a meta lá na hora que você vai fazer lá as metas de orçamento. Planejamento, você coloca, olha, tem que chegar na semifinal de tal campeonato, tem que chegar entre os 3 do brasileiro. Você já está dizendo que você vai disputar. Você já está dizendo que você vai... tem que chegar na semifinal da Copa do Brasil. Você já está dizendo que você vai disputar. Tem que chegar na semifinal da Libertadores. Você está dizendo que você tem prioridade àquilo ali. Se você botar que você tem que chegar entre os 2 primeiros do brasileiro, você já está dizendo que você quer ser campeão brasileiro. Você vai tentar pelo menos ser campeão brasileiro. A partir do momento que você coloca como uma obrigação ganhar o brasileiro,
e fala que é prioridade e que vai pagar mais por aquilo ali, você está gerando uma pressão totalmente desnecessária e essa cobrança toda. Todo mundo falando, pô, tá vendo aí? Poupou porque é prioridade. Cara, se você não tivesse falado nada, poupamos, fizemos um controle de carga, você consegue conduzir sem pressão. O Flamengo se colocou numa situação de pressão. É simples. Planejamento, que o Textor errou, o Flamengo errou no planejamento e também na questão de pensar na temporada. Quando você pensa na temporada dessa forma, você já está se colocando em um estado de pressão. Simples. Se não ganhar do Grêmio, vai ser cobrado, né, Raíssa? Se não ganhar, vai ser cobrado. E se ganhar, sabe o que vai ser dito? Fez mais que obrigação. Porque perdeu quarta-feira para poupar pro jogo contra o Grêmio, então fez a obrigação de ganhar contra o Grêmio. Fala, Raíssa. O Flamengo realmente se colocou nessa situação e ela é ainda mais agravante se você olhar para o momento do Grêmio, né? Que não é um momento muito bom. O Grêmio é um time que tem muitas fragilidades, um time que defensivamente é muito frágil. Então, se você olhar tudo isso, o Flamengo chega muito pressionado a vencer esse jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, que, enfim, em situações normais não seria nenhum absurdo não vencer lá. Agora o Flamengo vai ter, Ilan, o retorno do Danilo, muito provavelmente. O Danilo treinou hoje com o grupo, tá tudo certo. Tava liberado desde ontem, tá, Raíssa? Ele tava liberado desde ontem. Ele estava liberado desde ontem, mas os jogadores estavam de folga. Então, com o grupo é hoje, mas ele já estava liberado desde ontem. E hoje ele treinou, né, com o grupo todo, enfim, e tá à disposição do Felipe Luiz para esse jogo contra o Grêmio. É um retorno importante, porque, Elan, os dois zagueiros do Flamengo estão muito desgastados, muito. Tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira. Depois do jogo contra o Central Córdoba, eles sentiram muito. Conversei com uma pessoa da comissão técnica que me confirmou isso, falou, é verdade, a gente está com a nossa dupla de zaga com uma minutagem muito alta e eles estão cansados, estão realmente desgastados. E aí, vamos ver como é que eles vão fazer, se vão começar com o Danilo. Ele está um longo período também fora, né? Estava se recuperando dessa lesão, então tem essa questão também, sempre quando o jogador fica muito tempo sem jogar, o retorno dele, como é que é feito esse retorno, mas o Danilo vai estar à disposição e é um reforço importante nesse sentido, porque o Flamengo nos últimos jogos só teve basicamente o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O Felipe Luiz até falou que o Alexandro pode jogar ali de zagueiro, enfim, tem o próprio Varela, que ele citou também, que pode fazer a zaga, mas ele foi colocando aí o Léo Ortiz e o Léo Pereira, e eles estão bem desgastados. O Léo Ortiz, provável Grêmio é que aqui, deve ser, tá? O Léo Ortiz é que deve ser, se um dos dois saírem, se um dos dois tiver que sair para a entrada do Danilo, quem deve sair é o Léo Ortiz. Eu quero notícia exclusiva do Papa, mas antes deixa eu passar no superchat que estão pendurados aí e falar para você que o like tá baixo, galera. Estamos com um público bacana aqui, com uma audiência legal. Galera, fortalece, você não deixou o like aí, é fundamental aqui pro nosso trabalho, pra gente chegar em muito mais gente. Deixa o like aí, não custa nada, se inscreve no canal. Olha o superchat do Gustavo Pereira. Ilan, admiro o seu trabalho, mas sua ideia de Everaldo titular... Mas eu não falei que eu acho que ele deve ser o titular. Não faz o mínimo sentido. O Cano tem 13 gols na temporada e é ídolo. Everaldo que lute. Concordo com você, Gustavo. Concordo. Eu acho que tem lógica o Cano ser titular. E a ideia que eu falei sobre o Everaldo, eu não defendi que o Everaldo seja o titular. Eu coloquei que é uma hipótese que me parece razoável também. E sim, o Cano tem 13 gols na temporada, mas ele tem 17 jogos. O Everaldo eu não sei quantos jogos exatamente tem, mas eu vou arriscar que ele tem 5 ou 6 jogos no máximo. Então, não dá para você comparar um cara que tem 17 jogos com outro que tem 5. Né? Não é justo você fazer uma comparação apenas de números dessa forma, de números absolutos de gols marcados. Tá, Gustavo? Mas eu acho que tem bastante lógica que o Cano seja titular ainda, depois do que ele fez quando ele entrou também. Já disse, se ele tivesse entrado não jogado nada ontem, ia ficar meio complicado para ele. Valeu, Matheus, obrigado. Música pra esposa. Nesse mundão, eu por você, você por mim. Casais felizes também tem dias ruins. Ciúme existe, é só saber lidar. Só tá proibido terminar. O cara tá tentando se reconciliar no ar aqui no placar aberto. Que loucura, hein? Tá bom, Matheus. Isso, meu filho, calma. Boa sorte, hein, Matheus? Boa sorte. Sextou, hein, meu amigo? Sextou. Faz o seguinte, compra um vinho, leva pra jantar também. Depois do placar aberto. Que a coisa é melhor. Pede aquela pizza lá, bacana. Deixa o like, galera. Se inscreve. Papa, eu quero saber de notícia exclusiva, por favor.
Vamos lá. A gente teve, não sei se a Raíza chegou a ver no Twitter, uma história de que o Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, teria conversado, feito uma reunião com o José Boto hoje no Ninho do Urubu para cobrar, né, ou explicar explicar para ele a importância da Libertadores, mesmo com prioridade do brasileiro, por entender que também o Jorge Jesus não tinha entendido a importância da Libertadores até aquele jogo que perde para o Emelec, que depois daquilo que o Flamengo ele entendeu, o Flamengo começou a dar a importância devida para a Libertadores. Que teria tido essa reunião no Ninho do Urubu entre BAP e José Boto. Não procede, não teve reunião. Eu vou aqui pegar, inclusive, o que nos passaram. Primeiro, o BAP não está no Rio de Janeiro, ok? Segundo, o Boto está desde as 8 da manhã no Ninho do Urubu e não teve reunião nenhuma com o BAP. Ligação, ok. Se você falar, o BAP ligou e falou com ele, conversou com ele, mas esse tema, pelo que me passaram, não foi nem levantado em momento algum. Aí nos passaram o seguinte, vamos lá. É uma grande mentira que o Boto ainda não tinha dimensionado a importância da Libertadores. O Boto conhece o futebol brasileiro como poucos. Passou mais de 10 anos esmiuçando o futebol brasileiro e sul-americano, fazendo scouting. Sabe muitíssimo bem o que significa a Libertadores. Puro factoide, esse tweet. Então, uma fonte muito próxima do BAP, falando com a gente também. Outro falou pra gente que não teve a reunião e essa outra fonte também falando que não tem nada a ver isso, que o Boto sabe do valorizar a Libertadores. A questão eles falaram, os jogadores confirmaram que o Boto e o Felipe, correto? Na entrevista, conversaram com eles sobre priorizar o brasileiro. E agora, o que está acontecendo é que vão ter essas notícias, o que eu falei, o Flamengo se colocou nessa situação de pressão. E aí a torcida, perfis que falam de futebol vão começar a trazer essas notícias. Jornalistas, às vezes, vão trazer notícias dizendo, teve reunião, já cobraram o cara e que tudo mais. Agora, o que eu vou trazer para vocês com relação ao BAP, que eu fiquei sabendo? Que o BAP ficou revoltado com a derrota do Flamengo. Ele não digeriu, ele não aceitou, ele não aceita de forma alguma o Flamengo ter perdido para o Central Córdoba esse jogo no Maracanã. Não foi um assessor dele que pediu para você perguntar lá ao Filipinho sobre poupar jogador e tal? Não, eu sinceramente, eu não sei, né, o que acontece com relação à questão da prioridade. De quem é essa ideia? É do BAP? Porque todos divulgaram, BAP, Boto, Felipe, todos tinham falado da prioridade. Agora a prioridade é de quem? É do Felipe? A prioridade... Não era Boto e Felipe? O BAP eu não sei, sinceramente eu não sei. A gente fica sem saber. É o que eu tô falando. O Flamengo se coloca nessa situação de... O Flamengo se coloca nessa situação de pressão, né? Quando você cria uma história de ter prioridade e começa a contradição. Um fala que pode, o outro fala que é Libertadores, outro fala que não, que é o brasileiro que não é Libertadores, aí os jogadores falam que foi passado para eles, e a gente fica sem entender. Agora, reunião não aconteceu. Opa,